Nós estamos hoje encerrando o mês da família. Nós tivemos como tema o cuidado espiritual com a família. Hoje pela manhã nós estaremos falando, encerrando esse mês, família saudável, igreja forte. Porque uma igreja forte é composta de famílias saudáveis. Então, encerrando, o mês, nós queremos trazer essa palavra para a amada igreja, para os que aqui estão, para aqueles que estarão nos ouvindo, sobre ser uma igreja forte. Nós precisamos também ser famílias saudáveis. E eu queria basear esta palavra em 1º livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versos. Eu queria pedir que os irmãos lessem em casa, os irmãos que quiserem. Interessante que eu preparei a mensagem e ontem eu estava só completando, a chuva não tinha caído e o texto fala exatamente sobre essa chuva caindo ali na terra de Israel depois de 3 anos e meio de uma seca severa, Nós vamos ler inicialmente o versículo 1 e 2 até a parte B e depois vamos ler o versículo de 41 a 46 do capítulo 18 de 1 Reis. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Agora versículo 41 até o versículo 46, diz assim: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Peça agora nesse momento para que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que habita em você, fale ao seu coração, e que possamos ter do Espírito Santo de Deus uma palavra ao nosso coração, para as nossas famílias e para a nossa igreja, em nome de Jesus. Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra que está aberta. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu fales conosco nesta manhã. Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que sabe e conhece as necessidades do Teu povo. E nessa hora nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Senhor amado, nós queremos Te agradecer, porque cremos que Tu és um Deus que ouve nossas orações, não porque nós merecemos, mas porque fazemos por fé, no nome poderoso e precioso do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amados, coincidentemente esse texto fala de uma grande chuva depois de um período de grande seca. Algo semelhante estava acontecendo conosco. Eu e minha família estamos aqui em Caruaru, vai fazer exatamente no próximo mês 4 anos. E foram 4 anos que foi praticamente de uma seca. Não foi 4 anos completos, porque no ano que nós chegamos, no meio do ano, chegamos no mês de junho, choveu. Não tanto quanto está chovendo agora, mas choveu, aquela chuva mansinha, mas choveu. A gente estava vindo de Petrolina e para a gente aquilo era algo incrível, ver a chuva caindo, coisa que a gente praticamente não via. Mas depois disso
foi ficando mais seco, mais quente, mais seco. E depois eu fiz uma viagem com minhas filhas até ali Garanhuns para resolver uma questão lá. E eu comentava no carro que eu nunca tinha visto algo como aquilo, porque uma coisa que nós nos admiramos muito quando chegamos aqui era ver o verde, ver os montes, vales, tudo verde. E quando eu vi daqui até chegar em Garanhuns, o cenário era de sertão, de seca. Eu nunca tinha visto algo daquele jeito. Eu disse, meu Jesus, tem misericórdia. E foi quando nós começamos também, como igreja, a orar muito mais, pedindo misericórdia a Deus para a nossa região. E nós clamamos e pedimos, e Deus realmente ouviu e mandou chuva. Nós passamos um tempo clamando. Foi diferente aqui de Elias, que passou um momento orando, persistindo em oração, e Deus enviou a chuva. Aí você pode até pensar, mas o que isso tem a ver com as famílias? Primeiro, nós vemos que a família em nossos dias, pode passar. A família em nossos dias, pode passar que vai aparecer. A família em nossos dias, ela também está de uma forma árida, podemos dizer, como se fosse deserto. Aí você diz, tem alguma coisa a ver? Tem tudo. Porque as famílias dos nossos dias são famílias áridas, sem amor, sem carinho, sem afeto, sem compromisso, sem fidelidade, sem obediência. Infelizmente, nós temos vivido este quadro, um quadro triste de seca, podemos dizer assim, nos lares em nossos dias. Mas neste texto, o que estava vivendo assim era aquela terra de Israel. O rei Acabe era um rei muito perverso, um rei que começou a adorar outros deuses. E nós sabemos que, de acordo com o líder, assim vai o povo. E a nação de Israel sempre foi assim. Dependendo do rei, o povo começava também a adorar outros deuses. E no caso ali daquela nação, as pessoas começaram a adorar a Baal, que era um deus que eles diziam que era um deus da fertilidade. E eles pediam a Baal porque achavam que Baal ia mandar fertilidade para a terra, ia mandar chuva, quando podiam pedir ao Deus do céu, o Deus poderoso, o único Deus e o Deus de Israel. Então Deus levantou ali em Israel o profeta Elias. E ele, vendo aquilo, vendo toda aquela situação, Deus falou com ele e disse, olhe, profetize ao povo e diga que 3 anos e meio vai passar sem chover. E não tinha água, não tinha comida. Nós sabemos muito bem a história de Elias. Elias, Deus mandou que ele saísse para um local onde passava um córrego. Ele ali foi alimentado por corvos, que trazia todos os dias pão e carne para que ele pudesse comer. Chegou o tempo que secou também aquele córrego, digamos assim, e ele foi mandado por Deus. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele foi mandado por Deus aí está na casa de uma viúva que também não tinha nada. A última comida dela, ela tinha somente um pouco de farinha e um pouco de azeite. E aquela mulher, ela crê na palavra do profeta Elias e ela prepara o bolo primeiramente para ele. E até que a chuva volte, a farinha não se acabou e nem o azeite faltou naquela casa, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Podemos entender que mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de uma geração perversa e corrompida, se nós obedecermos a palavra do Senhor, a bênção do Senhor estará sobre o nosso lar. Como no meio de uma seca tão tremenda como aquela, a casa daquela viúva não faltou a farinha e nem faltou o azeite, porque o nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Nós precisamos, como famílias, obedecer à vontade do Senhor.
Só que passaram os 3 anos e meio, né? E teve toda aquela questão de Elias orar. E ele colocou em questão o Baal e disse que eles adorassem. Nós vemos essa próxima imagem. Quando, na verdade é uma antes. Quando Elias ele está orando, pedindo ali a Deus, e cai fogo do céu e toma conta daquele altar, a água toda embebida ali que estava ao redor, encharcado, tudo é consumido pelo fogo. Então, queridos, nós assim adoramos e exaltamos o nosso Deus porque Ele é Deus fiel e Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele faz assim. Como Ele mandou aquele fogo, Ele também mandou chuva. Mas antes que isso acontecesse, veio a palavra do Senhor a Elias, depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, e a palavra que Deus mandou a Elias foi: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E nós vemos aqui, de acordo com o texto, que ele foi. Esse é o quadro da família nos nossos dias, como a imagem que foi passada anteriormente. Esse é o quadro nos nossos dias, de desespero, de angústia. Nós vemos que as crianças estão sofrendo. Nós vemos que não existe mais uma educação. Não é somente educação cristã, não existe educação mesmo. Há uma rebeldia, há uma rebelião e há uma falta de educação, de moral, de compromisso nas famílias. Não tem se passado isso porque não há tempo. Tudo tem sido terceirizado. Então, qual era o propósito de Deus ao criar a família? Qual o propósito de Deus? O propósito de Deus era amizade, ensino, que a família fosse também um lugar de abrigo, um lugar de cura. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje é que as famílias têm sido lugares de doenças. As pessoas têm tido seus traumas e seus problemas, tudo iniciando dentro da família. É interessante que eu falei alguns domingos atrás que eu estive na casa de acolhimento Rosa de Saron e ouvindo cada uma daquelas mulheres ali. Todas elas tiveram problemas na sua família. E esse é o quadro dos nossos dias, esse quadro de seca tremenda nos lares, de amor, de acompanhamento e de tudo que se precisa. A família hoje é o contrário do que Deus imaginou para ela. Porque Deus imaginou um lugar de amizade, um lugar de ensino que não existe praticamente mais, de abrigo. As pessoas não se sentem mais seguras nos seus lares, de cura, hoje é de doença, um lugar de alimento, um lugar de alegria. As famílias devem ser lugares de alegrias. E o que nós temos visto hoje é crianças, adolescentes, tirando suas vidas. O desespero batendo de uma forma tão terrível dentro dessas crianças e adolescentes, porque elas não têm direção. Nós vemos que o Senhor Deus criou a família para ser um lugar de segurança, de descanso. E o que nós vemos em nossos dias é que muitas crianças são abusadas dentro dos seus próprios lares. Deus criou a família também para ser um lugar de paz, de alívio, de relacionamentos saudáveis e confiáveis. Ou seja, quando Deus teve a ideia de família, Ele teve uma ideia de família feliz. E não esse quadro que nós estamos vendo em nossos dias. Mas você pode perguntar: Luzeni, então como fazer para que as nossas famílias sejam saudáveis? Nós estudamos no domingo passado que nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus, pedindo a Ele a cura para as nossas famílias. Mas para que haja essa cura, para que as nossas famílias sejam saudáveis e, consequentemente, nossas igrejas serem fortes, a primeira coisa que nós precisamos ter como família é comunhão com Deus. Isso é algo que nós vimos na vida de Elias, esse personagem que estamos estudando nessa manhã e que é tão conhecido, o profeta do fogo. O fogo acompanhou esse profeta do início da sua vida até o final. Olha, amados, nós vemos no capítulo 18, versículo 1, diz assim:
a palavra do Senhor veio a Elias. E diz o seguinte na parte 2, e ele obedeceu. A palavra do Senhor veio a Elias. Amados, nós só podemos ouvir a voz de Deus quando estamos em comunhão com Ele. Deus fala, Deus está falando, Deus não está mudo. Deus continua falando em nossos tempos, ou em nosso tempo, mas só ouve a voz de Deus quem está em comunhão com Ele. Elias estava em comunhão com Deus, por isso ele ouviu a voz de Deus. E eu pergunto, será que as nossas famílias têm escutado a voz de Deus? Será que os nossos filhos estão ouvindo a voz de Deus e estão caminhando pelo caminho ou pela direção que Ele tem nos dado? Será que nós temos caminhado pela direção dada por Deus? Precisamos ter comunhão com Deus. Nós sabemos como ter comunhão com Deus. Nós só precisamos buscar o Senhor. Porque Ele fala de muitas formas, Ele fala de muitas maneiras. Mas como uma rádio, que ela está ligada 24 horas. E você precisa sintonizar o rádio para escutar a voz da rádio. Nós precisamos sintonizar a nossa comunhão com Deus para ouvir Deus falar. Não é porque nós estamos vivendo nessa época de uma seca tremenda entre as famílias. Nós vemos o mundo se destruindo. A nossa nação está vivendo um momento terrível de crise em todas as áreas. Mas não é porque estamos em seca que Deus não fala. Deus continua falando. Eu já vi muita gente dizendo assim na igreja: ah, se Deus falasse com a gente como falava no passado, falava com o profeta, mandava um anjo, e de alguma forma ele falava de uma forma assim mais forte, como falou com Abraão. E eu pergunto, será que nós temos tido a comunhão com Deus como esses servos do Senhor tinham? Porque Deus fala, mas precisamos estar em comunhão com Ele para ouvir a sua voz. E muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. E sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? A gente começa a viver somente de glórias espirituais passadas. A gente lembra somente quando Deus falava com a gente. O profeta Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas ele não disse que você tem que viver da comunhão passada. Ah, eu tinha uma comunhão muito forte com Deus. Ah, Deus falou no passado assim comigo. Deus me usava assim no passado. Ah, minha família no passado vinha toda para a igreja. Deus está querendo falar com você hoje. Agora. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E precisamos buscar essa comunhão com Deus para ouvir a sua voz. Porque Deus ainda fala. Deus não está mudo. Deus não está surdo. Os seus braços não estão encolhidos. Mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por isso não temos comunhão. Por isso não ouvimos a sua voz. E muitas vezes começamos a andar em círculos. Viver em círculos. Porque não temos comunhão com Deus. Não ouvimos sua voz. E não temos a sua direção. Mas além de comunhão com Deus, no meio de toda aquela seca, Elias não somente ouviu a voz de Deus. Porque ouve a voz de Deus quem está em comunhão com Ele. Mas Elias obedeceu. Segunda coisa, Elias obedeceu. Vemos no texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2, diz assim: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Elias obedeceu. E eu pergunto, será que nós temos obedecido? A Deus tem falado conosco. Se Ele não tem falado com você todos os dias, mas Ele tem falado dominicalmente. Porque cada vez que você vem à igreja, Deus fala. A não ser que você esteja tão
sem sintonia, que nem aqui na casa de Deus você está ouvindo Deus falar. Deus fala através da palavra, Deus fala através dos cânticos, Deus fala através de professores, Deus fala através da mensagem. A gente entra na casa de Deus e a gente já vai ouvindo a voz de Deus, mas a gente ouve a voz de Deus dentro da casa de Deus se a gente já vem de casa em comunhão com Ele. Porque se você não vem em comunhão, você chega aqui e você diz: eu não vi nada, Deus não falou comigo, eu acho que Deus não está usando o pastor, não está usando o pregador, não está usando dirigente, aquele grupo de louvor não tem unção, não fala o coração, nada é bom, porque você não tem comunhão ainda em casa. Mas se você vem em comunhão com Deus, Deus fala aqui dentro também. E amados, Deus fala, e se você tem ouvido pelo menos uma vez ou outra a sua voz, eu pergunto, você tem obedecido? Você pode não escutar a voz de Deus dizendo: fulano, faça isso, como lhe disse Elias. Mas se você lê a palavra de Deus, você tem ouvido Deus, porque Deus fala pela sua palavra. E eu pergunto, você tem obedecido a palavra de Deus? Aquilo que você lê, você coloca em prática? A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta apenas ouvir Deus falar e dizer: Deus falou tão bonito, mas não colocar em prática. O domingo ser um dia de bênção, Deus falou comigo, Deus falou meu coração. Chega a segunda-feira, você não coloca nada em prática daquilo que você ouviu da palavra de Deus. Amados, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva, que sirva ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Aqui no texto, Deus está dizendo: ó Israel, o que é que o Senhor está pedindo de você? Apenas que você tema ao Senhor, que você o ame de todo o coração, que você o ame de toda a sua alma, com toda a sua força, e que o obedeça. Obedeça seus mandamentos, obedeça seus decretos. Irmãos, eu acho que o temor a Deus está tão pouco em nossos dias, que um exemplo disso é que nós não tememos um dia nos encontrarmos com Deus. Porque um dia, todos nós estaremos diante daquele que nos criou, daquele que nos deu vida, daquele que falou através da sua palavra e que ainda fala. E nós daremos conta de tudo o que fizemos e do que deixamos de fazer. Será que não tememos ao Senhor para obedecer? Uma criança, quando ela respeita e teme o seu pai, ela obedece mesmo que não esteja na presença do seu pai. Ela o respeita, ela teme nem que seja disciplina, mas ela teme e ela obedece. E eu pergunto, onde está o temor da igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias? Parece que a igreja do Senhor vive como se não fosse prestar contas ao Senhor seu Deus. Vive como se este lugar, a terra, os dias que estamos vivendo não cessassem. Ou um dia o Senhor não iria nos chamar, porque não há temor. Mas um dia, amados, estaremos diante daquele que tem os olhos que tudo vê. Não é temer a igreja, não é temer o pastor. Ah, aqui eu posso fazer porque não tem ninguém para ver. O nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E nós precisamos obedecer
ao nosso Deus. É isso que Ele pede de nós. A obediência, queridos, é o resultado de amor e de confiança. Só obedece quem ama e quem confia. Só obedece quem ama e quem confia. Eu coloquei a imagem de uma criança que se joga. Todo mundo aqui que já foi pai, né, ou mãe, sabe muito bem disso. A gente tem aquela coisa de botar a criança no alto e chamar. Antes que a gente termine de falar, ele se joga. A criança se joga nos braços do pai porque ama e porque confia. Uma vez eu li uma história de um incêndio e que tinha uma criança lá no alto e ela não se jogava. Os bombeiros vieram, colocaram a cama elástica, era todo mundo sinalizando e a criança não descia. De repente, no meio da multidão, surge uma voz dizendo: jogue-se, meu filho. E aquela criança se jogou. E as pessoas: quem é esse homem? Que essa criança, só uma voz obedeceu, não temeu as chamas, não temeu a queda, não temeu o pulo. Descobriram que era o seu pai. Ó, queridos, é triste constatar que nós amamos tão pouco o nosso Deus. Confiamos tão pouco em suas palavras. Porque se nós amássemos e confiássemos, nós obedeceríamos. Nós acreditaríamos que é necessário ler a palavra todos os dias para ser bem-sucedido, porque na Bíblia diz. Nós acreditaríamos, nós não amaríamos o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não temeríamos tanto os amigos, nós não temeríamos tanto a sociedade, mas temeríamos aquele que pode lançar a alma do homem no céu ou no inferno. E teríamos uma vida de obediência, porque quem ama e confia, obedece. Terceiro, Elias, ele teve ousadia para falar a palavra de Deus. Nessa imagem, mostra Elias falando para Acabe. Acabe não estava no palácio quando ele falou. 1 Reis 18:41. Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Que ousadia para falar uma palavra daquela. Não tinha nuvens no céu. Aqui, ontem deu essa chuva, mas alguns dias já vinha começando a cair. Não era chuvinha, ficava nublado. A gente via as nuvens se preparando. E ontem caiu o aguaceiro. Mas já veio assim, alguns dias começou aquelas nuvens se juntando. Dava para notar, ver pelos nossos próprios olhos que o aguaceiro ia cair. Não sabíamos que tanto, mas já víamos o preparo. Mas no caso de Elias, ele fala para Acabe: eu já ouço o barulho de chuva pesada, quando não tinha nem nuvens no céu. Isso se chama ousadia. Você tem ousadia para falar o que a Bíblia diz. Você tem ousadia para dizer que só Jesus Cristo salva, quando em nossos dias as pessoas não acreditam nem em Deus. Dia desse eu estava passando ali no centro, em algum lugar, e vi perto daquele Hotel Central. E não tinha ninguém na rua, mas tinha um homem com a Bíblia. E ele falava, e quando alguém passava, ele dizia. Eu orei por ele, eu disse: Senhor, talvez alguns passem, até alguns que são crentes evangélicos, e digam: esse homem é doido, fica ali no meio da rua. Mas eu não posso julgar, eu não sei, de repente Deus mandou ele ir ali no meio de uma seca, que não tem ninguém, porque vai passar alguém que está buscando ao Senhor, e vai encontrar. Nós não sabemos, queridos, nós não podemos julgar. Mas uma coisa é certa, que Deus fala e nós precisamos obedecer. Onde estão os irmãos que entregam folhetos? Onde estão os irmãos que evangelizam? É muito prático ficar dentro dos nossos apartamentos, dentro de nossas casas,
salvo, satisfeito, enquanto tantos estão partindo sem conhecer a Jesus. Precisamos ter ousadia para falar na faculdade, lugar do materialismo puro. Precisamos ter ousadia para viver e falar. Irmãos, nessa manhã, eu peço a Deus misericórdia para a minha vida, para que Ele possa me dar essa ousadia para falar no meio de uma seca tão tremenda como essa que nós estamos vivendo. Seca de Deus, seca de moral, seca de verdade. Onde os nossos políticos, os governantes do nosso país aparecem com cara lavada, enganando o povo, e como se todos nós fôssemos pessoas que não têm nenhum conhecimento e dão as desculpas mais esfarrapadas. Nós precisamos ter ousadia para falar a verdade. Ousadia como Elias teve, porque Acabe estava procurando para matar. Aqui está o perturbador de Israel. Quando na verdade o perturbador de Israel era ele, que estava pecando e estava levando o povo a pecar. Precisamos dessa ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos ser como o Pedro antes do Pentecostes. O Pedro medroso. O Pedro que nega o Senhor 3 vezes. Eu tenho dito: Senhor, tem misericórdia de mim. Faz-me como Pedro, depois da descida do Espírito. Porque não teve medo de falar para aqueles que podiam matá-lo. Ele fala para o Sinédrio: eu devo obedecer mais a Deus ou aos homens? E eles não se calam. E ele não cala. Fala com ousadia. Precisamos pedir nesses últimos dias ousadia ao nosso Senhor. Eu acho que nós estamos muito tímidos. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não é o tímido que tem timidez, mas é o tímido em relação ao reino dos céus, que não abre a sua boca, que não fala, que não proclama, que não diz o que o nosso Deus é capaz de fazer. O slide antes, coloco antes desse, não, é logo depois desse. Precisamos proclamar palavras de bênção e não de maldição, tomando posse das promessas que o Senhor tem nos dado. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Nós precisamos dizer para o mundo que Jesus vai voltar, e que Ele vai voltar agora como juiz. E para aqueles que ainda não ouviram, nós precisamos dizer que Ele veio e que só Ele salva. E acreditar em suas promessas, mesmo que não vejamos nada, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Que possamos ter essa ousadia no proclamar. Mas o que nós vemos também em Elias é a humildade. Diz o texto que Elias, ele subiu ao Monte Carmelo. É muito interessante isso, eu acho isso muito interessante. Ele vai, chega para Acabe e fala com toda a ousadia do mundo: vá comer, beber, porque eu já ouço chuva pesada. Aí ele, carreira para o Monte Carmelo. Sobe no Monte Carmelo e chega ali. Ele se ajoelha, coloca a sua cabeça entre os joelhos e humildemente vai pedir que aquela palavra aconteça. Aquela palavra que Deus deu para ele. Ele não ficou orgulhoso. Ele poderia ter dito assim: Deus já disse que ia mandar, vai mandar, pronto, acabou. E ficasse ali se orgulhando, porque ele trouxe a palavra. Mas ele humildemente, ele com humildade, diz o texto no versículo 42, ele subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Amados, a palavra humildade é igual a humus, ou é da raiz da palavra humus, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Nós só receberemos aquilo que Deus prometeu
se nós estivermos em humildade, como a terra, humus, preparada já para receber a semente. Eu acho isso tão interessante, a palavra humildade, vide humus, que é uma terra preparada, rica para receber a semente. A Bíblia é muito clara quando diz que os orgulhosos Deus abate, mas os humildes Ele exalta. Sabe por que Ele exalta? Porque Ele cumpre a sua palavra na vida daquele que tem a humildade de esperar, de crer, de confiar. Elias, lá no alto do monte, ele foi humilde diante do Deus que o mandou proclamar. E eu pergunto, será que estamos sendo humildes? Nós vivemos dias que as pessoas têm se orgulhado, até mesmo da fé. Parecido aquele fariseu que o Senhor Jesus Cristo contou, que batia no peito, né? Ah, eu sou muito melhor do que aquele ali. Às vezes você não diz desse jeito, mas às vezes você pode olhar, ah não, eu sou mais crente do que irmão fulano de tal. Eu sou melhor do que Beltrano. Só Deus é que sabe quem é melhor. Só Deus sabe quem verdadeiramente é humilde na sua presença. Só Deus que conhece os corações. E por isso nós devemos nos humilhar diante da mão poderosa do nosso Deus. Humilharmos pedindo que Deus mande chuva para as nossas famílias. Mande chuva para a nossa igreja. A chuva de água, graças a Deus, Ele já mandou. Agora, a chuva de avivamento. A chuva de despertamento. A chuva de discernimento. A chuva de sabedoria. A chuva de ousadia. Ousadia para falar e pregar a mensagem do Senhor. Ah, Senhor, manda para o teu povo. Manda, Senhor. Manda para a tua igreja. Manda para as nossas famílias. Também Elias, ele foi perseverante. Se nós queremos ter famílias saudáveis, nós precisamos perseverar. Tem gente que até começa, mas não continua. Tem gente que até começa a orar, mas desiste pelo caminho. Desiste antes de receber a bênção. Amados, nós precisamos perseverar até ver a palavra se cumprir. Perseverar até que o Senhor nos chame. Muitos partiram sem ver e depois Deus mandou. Eu lembro lá em Petrolina do irmão Adão. Irmão Adão orava e pedia a todo mundo na igreja que orasse pela sua família. Era só o irmão Adão, só ele na igreja. A família toda se desviou. E ele orava e ele clamava. E um dia, de repente, o irmão Adão foi morto por um assaltante de uma forma terrível. Levou seu carro, mas matou de uma maneira tão brutal. E ele não viu a sua família. Mas logo após a morte do irmão Adão, a família estava toda reunida no dia do culto, em ação de graças pela sua vida. Deus começou o quebrantamento ali. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus salvou toda a família. Hoje toda a família está nos pés do Senhor, mas ele perseverou em clamar e em pedir até o dia que o Senhor chamou. Inclusive um dos seus filhos, né? Nós tivemos a oportunidade ali na igreja, o pastor, de batizar, mandar para o seminário. Hoje é pastor ali, adjunto na primeira igreja. E agora no mês de agosto está indo com sua família para a França como missionário. O irmão Adão não viu, mas ele morreu crendo que Deus ia salvar a sua casa. E Deus salvou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você deve clamar com persistência pela sua família, pela sua casa, mesmo que você não veja. Porque ele disse assim, vai e olhe na direção do mar, ele disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse o servo para ele. 7 vezes ele mandou. Ele podia ter dito, eu não vou mandar mais não, eu vou ficar agora orando até que venha. Mas ele não desistia. Ele dizia, vá olhar de novo. E ele continuava orando, vá olhar de novo, vá olhar de novo. 7 vezes ele fez isso. Amados, 7 vezes. Tem gente que começa
eu assim nunca tive muita perseverança, nem nunca gostei muito de colecionar. Mas eu lembro que eu comecei uma vez a colecionar um álbum e eu comprava figurinha, nada de conseguir. Fidei não conseguindo mesmo, porque não achei as figurinhas. Mas tem gente que é persistente. É um colecionador que começa e até o fim dos seus dias continua sendo colecionador. E a família, né, é que fica com aquela herança da coleção, que às vezes depois de muitos anos fica valendo uma fortuna. Não é verdade? Isso não acontece. Nós precisamos ser perseverantes diante do Senhor, pela nossa família, pela nossa igreja. Não desistir. Eu já vi gente dizendo assim, já chegaram até mesmo para mim: não precisa você mais fazer visita nem ir atrás dessa pessoa não, porque essa pessoa já sabe. Não precisa, não adianta. Mas a gente tem que ir. Nós podemos chegar um dia diante do Senhor e dizer: Senhor, enquanto eu tive vida eu fui, enquanto eu tive vida eu falei. Isso acontece tanto dentro das casas. Pais que dizem: ele já sabe, eu não vou dizer mais nada. Mas a gente tem que continuar falando em amor, com criatividade, no mínimo orando sem cessar, até que vejamos a bênção de toda a nossa família nos pés do Senhor. Não desanime. Muitas vezes é a última chave do molho que abre a fechadura. Isso já aconteceu comigo. A gente não gosta não, a gente fica meio chateado, porque a gente vai procurando. Aí a última disse: eu não podia ter pego como a primeira. Mas às vezes o Senhor deixa que seja a última chave para trabalhar no nosso temperamento, para trabalhar perseverança em nossas vidas. À medida que você ora, você vai ficando cada vez mais em comunhão com Deus e mais forte espiritualmente. Igual aquela história que contam, né? História que Deus mandou o homem empurrar uma pedra. E ele passou meses a fio empurrando a pedra e a pedra não saiu do lugar. Disseram: o que adiantou? Disse: ele ficou forte, ele ficou robusto, ele ficou muito mais preparado para a guerra depois de empurrar tanto a pedra. Às vezes a pedra não sai logo do caminho, mas o Senhor se encontra com você nesta caminhada e lhe fortalece para a honra e glória do seu santo nome. Então, irmãos, perseveremos, porque as parábolas que Jesus conta, ele manda a gente perseverar. É a da viúva que insiste ali com o juiz, até o juiz dizer: eu sou ímpio, mas eu vou dar, porque ela está insistindo tanto. As parábolas de Jesus são parábolas de insistência. E nós devemos também fazer isso, porque ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que bate, abrir-se-lhe-á. E o que busca, encontrará. Por último, fé. Elias era um homem de fé. Era um homem de uma fé robusta. Ele confiava no seu Deus. Em 1 Reis 18, versículo 44, diz assim: na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Que fé, queridos. Nós às vezes queremos ver para poder acreditar no poder de Deus. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé significa submissão, certeza, confiança, convicção. A nossa fé precisa estar em Deus e nas suas promessas. Lembre-se, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria encerrar fazendo apenas uma retrospectiva, lembrando os 6 passos para uma família saudável, porque a gente esquece também tão fácil. Mas se em casa você pegar esse texto do 1 Reis, capítulo 18, você vai encontrar bem direitinho esses 6 passos e você não vai esquecer nunca mais. Leia que você vai ver. Primeiro passo, qual, amados?
Comunhão com Deus. Qual é o primeiro passo? Comunhão com Deus. Segundo passo, obediência a Deus. Falar é fácil, obedecer é mais difícil, mas é isso que nós devemos buscar. Terceiro passo, que o Senhor nos dê ousadia para falar a palavra de Deus. Quarto passo, humildade. Lembrando que o Senhor abate o orgulhoso, mas o humilde Ele exalta. Quinto passo, perseverança. Eu coloquei a imagem de uma formiga levando uma folha, eu não sei quantas vezes maior que ela. Nós somos como essa formiguinha, mas lembremos que a força do Senhor está em nós. E por último, fé. Fé. Aquela fé que o mar vai se abrir. Eu acho lindo aquele cântico, aquele de fé, né? Que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O Senhor está desejando que tenhamos fé, confiança, amor por Ele, para acreditar que o mar vai se abrir. Deus salvará a nossa família. E sabe qual o resultado, queridos? O resultado de tudo isso, de nós confiarmos, o resultado é uma abundante chuva. Como essa que nós vimos ontem. É o resultado, essa chuva de bênçãos sobre a nossa família. Diz o texto no versículo 45: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Se nós dermos esses 6 passos, o Senhor vai derramar chuva abundante sobre nossa família e sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. E por último, sabe qual o resultado? Renovação de forças. Eu gostei dessa imagem, porque é exatamente o que aconteceu com Elias. Se vocês pararem para ler esse versículo, você vai ver que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E diz o texto: o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele correu uma distância, eu não tenho certeza, porque eu pesquisei outra vez, mas eu não lembro agora. Eu creio mais ou menos uns 50 quilômetros. Um homem como ele, que já tinha uma certa idade, e correr à frente dos cavalos, porque o carro de Acabe era puxado por cavalos. Mas o poder do Espírito Santo desceu sobre ele. Se o poder de Deus descer sobre nós, nós perseveraremos, nós obedeceremos, nós teremos essa comunhão. E a gente tem que pedir isso: Senhor, eu quero ser como Pedro, mas o Pedro depois do Pentecostes. Amados, Hernandes Dias Lopes diz assim, uma frase que eu achei muito interessante. Eu li em algum lugar que ele colocou: vida familiar é igual a uma conta bancária. Precisamos investir mais, depositar mais do que sacamos e mais do que retiramos. Geralmente a gente quer o contrário. A gente quer, na vida familiar, a gente quer investir pouco, depositar pouco e tirar muito. Isso é o que tem acontecido em nossos dias. Mas se nós queremos ter vidas, famílias saudáveis, nós precisamos investir mais, depositar mais do que sacamos e mais do que retiramos. Por fim, abençoemos mais nossas famílias. Sirvamos mais, amemos mais, elogiemos mais. Porque se assim nós fizermos, a nossa família será saudável para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E consequentemente, a nossa família será forte, imbatível. Pode vir a tempestade ou temporal, mas ela não será derrubada, porque estará firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.